telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A ministra da Saúde de Portugal disse que a chegada ao país do primeiro lote das vacinas contra a Covid-19 marca o início de uma nova esperança para vencer a pandemia. O ano 2020 foi um ano extraordinariamente difícil e duro para a maioria de nós. Foi muito difícil para quem esteve a governar em circunstâncias desconhecidas, novas. Foi muito difícil para os profissionais de saúde que enfrentaram uma doença que não era conhecida. Foi muito difícil para os europeus, foi muito difícil para os portugueses, que tiveram que se adaptar e que maioritariamente cumpriram aquilo que eram regras novas que obrigaram a prescindir de hábitos que eram queridos e que estavam muito no domínio dos afetos. Agora, o 2021 abre-nos uma nova esperança. A vacina, e hoje estamos aqui num momento em que assinalamos a entrega em Portugal da primeira vacina, abre-nos um horizonte de esperança, abre-nos uma perspectiva nova. A vacina simboliza aquilo que é também a capacidade da ciência de nos ajudar a resolver problemas novos e a necessidade que temos de continuar a confiar na ciência para ultrapassar dificuldades. Claro que sabemos que o inverno ainda mal começou, ainda há muito para fazer, ainda há um longo caminho pela frente, mas sem dúvida nenhuma que estamos melhor preparados agora e vemos ao fundo do túnel uma esperança que se abre, que dependeu do trabalho de muitos chegar aqui, que foi conquistado, realizado num tempo recorde e que agora teremos que garantir que também é aplicado o mais depressa possível para se materializar numa realidade que esperamos que seja de facto de combate definitivo à doença Covid-19. A boa notícia que tivemos antes do Natal foi a de que não só hoje recebemos as primeiras 9.750 doses de vacina, mas teremos a chegar a Portugal mais 70.200 doses de vacina nos próximos dias, nos muito próximos dias. Isso vai nos permitir não só proceder ao envio de vacinas para a região autónoma dos Açores e para a região autónoma da Madeira, mas também alargar aquilo que era o plano inicial de vacinação de profissionais de saúde de 5 hospitais, de 5 grandes hospitais, para a maioria dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Depois, o plano, como sabem, é continuar a vacinação nos cuidados de saúde primários e, à medida que as entregas de janeiro forem chegando, garantir a vacinação das estruturas residenciais para idosos, quer ao nível dos profissionais que lá trabalham, quer a nível dos residentes utentes dessas instituições. E, portanto, o trabalho ainda agora começou. Já foi tanto andado, mas o trabalho ainda agora começou e, num momento em que estamos mesmo a chegar ao final de 2020, acho que temos que arrancar para 2021 com esperança redobrada, mas também energia redobrada para o muito que importa fazer. E, portanto, há uma palavra muito especial a toda a equipa, quer do setor da saúde, quer do setor das Forças Armadas, do Ministério da Defesa Nacional, quer do setor das Forças de Segurança, que acompanharam este trabalho e que estão ao vosso serviço, ao serviço de todos, para continuar a trabalhar em nome do serviço público e em nome da saúde dos portugueses. Em Portugal, a vacina contra a Covid-19 já foi administrada em cerca de 5.000 profissionais de saúde, avançou a Ministra da Saúde. Neste momento, a informação que temos reporta-se ao final do dia de ontem e, como lhes disse, ao final do dia de ontem tínhamos 4.828
administrações realizadas e poucas reações registadas e reações ligeiras, tanto quanto é do meu conhecimento. Naturalmente que, como todos têm evidenciado, a toma de qualquer medicamento não é um processo isento, totalmente isento de risco. E, portanto, as reações são sempre monitorizadas, registadas e comunicadas. Isso faz parte da segurança normal da toma de qualquer medicamento e é um processo com o qual temos que interagir com qualquer medicamento, com este, pela sua importância, em termos daquilo que é o reporte também a quem o produziu, por especial dever. A ministra da Saúde de Portugal reiterou no Porto que vacinar contra a Covid-19, em primeiro lugar, os profissionais de saúde, foi uma escolha pragmática. Lembrou também que em janeiro arranca o programa de vacinação em estruturas para idosos. Foi a lógica daquilo que o Sr. Professor acabou de identificar, uma escolha pragmática, num momento que é apenas o primeiro momento de uma fase. Ou seja, como sabem, nós recebemos vacinas ontem, vamos receber mais vacinas amanhã e vamos receber novamente mais vacinas nas 4 semanas de janeiro. Ou seja, estimamos que nessas semanas de janeiro passemos da vacinação dirigida aos profissionais de saúde para as vacinações em profissionais de estruturas residenciais para idosos e de residentes nessas estruturas. Temos já neste momento o trabalho avançado no sentido da identificação de todas as estruturas residenciais para idosos, da identificação daquelas onde estão a ocorrer neste momento surtos, onde não será indicada a vacinação, e da identificação dos profissionais que irão lá fazer a administração das vacinas. A segunda entrega das vacinas da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19, com 70.200 doses, já chegou a Portugal, revelou a ministra da Saúde. Marta Temido sublinhou que o país não foi afetado por um atraso da empresa farmacêutica. Portugal recebeu já a quantidade de vacinas desta segunda entrega que estava prevista e, portanto, não fomos atingidos por esse transtorno na entrega que terá atingido outros países. O que é que tínhamos previsto desde o início? Que havia entregas no dia 28, o dia 28 ainda não terminou. Sabemos que este é um processo complexo do ponto de vista logístico, vale a pena sublinhar sempre isso. A circunstância de termos nesta primeira fase várias entregas em dezembro e entregas ao longo das 4 semanas de janeiro, provavelmente poderá justificar essa circunstância. De qualquer forma, o que é importante é que nós tenhamos sempre em mente e presente este pressuposto de que a capacidade dos países de administrarem vacinas depende também da capacidade da indústria farmacêutica realizar a sua produção e realizar a sua entrega. Temos trabalhado para que estes pormenores de última hora não aconteçam. Temos trabalhado todos os países nesse sentido e tenho a convicção de que iremos conseguir superar essas circunstâncias que hoje afetaram até à data alguns países. A ministra da Saúde de Portugal disse que está previsto começar a vacinação Covid-19 nos lares no início de janeiro, mas explicou que nas unidades com surtos ativos isso só acontecerá quando estes estiverem resolvidos. Estimamos ter 79.950 entregas em cada uma das 4 semanas de janeiro. É, aliás, uma quantidade semelhante àquela que recebemos por 2 vezes neste mês de dezembro. Aquilo que temos estimado é que essas doses possam já ser utilizadas para a administração à comunidade e, no caso concreto, as estruturas residenciais para pessoas idosas, seja aos profissionais que aí trabalham, seja aos residentes utentes. Também há algumas unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Esse é o calendário previsto, esse é o plano de administração previsto. Como também já foi referido por vários membros do Governo, pelo Sr. Coordenador da Task Force, neste momento está a ser concluído o processo de identificação
qualificação das estruturas residenciais para idosos que serão objeto desta administração, sendo certo que há sempre uma circunstância que temos que ter presente, que são as estruturas que têm surtos, que não serão alvo de vacinação enquanto o surto se mantiver ativo, por uma questão de segurança. Mas é este o plano. Nos lares será no início de janeiro que será então administrada a vacina? Como já disse ontem, em janeiro iremos receber 4 entregas de vacinas e aquilo que temos previsto é passar para a administração em estruturas residenciais para idosos logo no início de janeiro. Mas, naturalmente, e como hoje se comprova por aquilo que acabaram de referir, há aqui pressupostos que temos que garantir que vão sendo verificados para podermos avançar um passo de cada vez. Passos pequenos, mas passos seguros e com capacidade de trabalho em conjunto, como se mostra por aquilo que foi o testemunho desta equipa do Serviço de Infecciosas do Hospital Correio Cabral, são a melhor forma de conquistarmos o futuro e conquistarmos 2021. Em Portugal, o médico infecciologista António Sarmento, o primeiro profissional de saúde a ser vacinado contra a Covid-19 no Hospital de São João, no Porto, mostrou-se confiante. Vincou a importância da vacinação, mesmo que sem risco zero. Estou absolutamente confiante, otimista, com esperança e acho que estou como qualquer outro cidadão. Não fugirei nunca da vacina, também não correrei atrás dela. Quando chegasse a minha vez, fazia. E chegou, fui chamado para a fazer e pronto, e fui-la com toda a tranquilidade. É evidente que o risco não é zero, mas o risco também não é zero para nenhuma medicação nova ou vacina nova que se venha a desenvolver. Todas elas tiveram este processo de estudo, ensaios de fase 1, fase 2, fase 3, e depois foram comercializadas e expandidas a toda a humanidade. Temos que ter confiança e acho que realmente é evidente, como digo, o risco não é zero, mas na vida não se pode viver a vida com risco zero, não existe, quer dizer. Mas isto dá-nos confiança e, acima de tudo, eu acho que a pessoa tem que optar. A opção contrária era não fazer a vacina e não fazer a vacina era a pessoa confiar que não ia apanhar a doença e que se a apanhasse nada lhe ia acontecer. E a probabilidade de acontecer existe e é real. Mas há outra coisa ainda mais importante, é que isto dá-nos uma oportunidade. Muita gente, nestes últimos tempos, tem vindo ter comigo e dizer como é que eu posso ajudar, o que é que eu posso fazer pelos... O deixar-se vacinar tranquilamente é uma forma enorme de ajuda. E de ajuda à comunidade, de ajuda à humanidade. Porque realmente, se nós conseguirmos ultrapassar isto, vamos evitar milhões de mortes, quer pela doença, quer por uma situação de pobreza sem precedentes que se vai estabelecer no mundo, se isto não for resolvido, e que vai fazer muitas vítimas de fome, com certeza. Portanto, acho que isto é um apelo realmente ao nosso altruísmo e que eu acho que as pessoas vão responder e vão fazê-lo com convicção. O Presidente da República de Portugal, que será candidata ao cargo, ficou na 3ª posição no ordenamento dos nomes nos boletins de votos para as eleições de 24 de janeiro. Ana Gomes surge em último lugar. Ordem no boletim de voto. Número 1, Eduardo Nelson da Costa Batista. Número 2, Maria Isabel Matias. Número 3, Marcelo Rebelo de Sousa. Número 4, Tiago Maiani. Número 5, André Claro Ventura. Número 6, Vitorino Silva. Número 7, João Ferreira. E número 8, a candidata Ana Gomes. Portanto, esta é a ordem no boletim de voto. Telespectadores, estamos quase no fim do ano. Vamos, em seguida, acompanhar os principais acontecimentos que marcaram o ano de 2020. Há uma fraquíssima possibilidade de ele se transmitir de uma pessoa para outra e, portanto, a propagação não é uma hipótese neste momento a ser equacionada. Faleceu hoje um doente que estava internado e que tinha a doença Covid-19. Acabei de decretar o estado de emergência. Foi em março que Portugal se juntou ao resto do mundo e parou. Depois de, em novembro de 2019, ter surgido na China um novo coronavírus, o mundo foi sendo invadido por um inimigo desconhecido que se foi espalhando. Se na rua o movimento abrandou, nos hospitais a realidade foi diferente. Os profissionais de saúde tiveram de se reorganizar para receber doentes com e sem Covid.
reorganizámos as postas, fortalecemos equipas. E tivemos que integrar enfermeiros, auxiliares, que vieram de outros serviços que, entretanto, foram desativados e que vieram trabalhar para a nossa urgência. Os doentes que estavam 20 ou 30 dias internados, nesta altura estão 10, 11, 12 dias internados. Era um bicho desconhecido, com um comportamento que nós íamos ouvindo e ninguém estava a controlar muito bem. Ao princípio vinha com medo. Nós preparamos para o pior, mas esperamos o melhor. Fomos treinados para lidar com a doença, para lidar um bocado também com a parte do sofrimento humano. Tenho dito muitas vezes aos meus colaboradores que de facto eles são os meus heróis neste momento. Heróis foram também os professores e alunos que, em tempo recorde, tiveram de se habituar a novos métodos de ensino e aprendizagem. As salas de aula passaram a ser um ecrã aos quadradinhos ou um estúdio de televisão. Foi o regresso da telescola, agora chamada de estudo em casa. A nossa maneira de ensinar não está preparada para a distância. Aquilo que nos alimenta e aquilo que nos dá aquele calor na alma é naturalmente estarmos com os alunos. O meu cordão umbilical vinha sem isto. O deles não. Nós só dizemos é aquilo, eles fazem. Olha, a câmera ligou o som. Pronto, essa parte é muito complicada para mim, muito. Obrigados a estar fechados em casa e com a economia praticamente parada, o dia-a-dia dos portugueses transformou-se. Anda a fazer a sua vida normal, hein? Não saio de casa. Tem alguns mercados pequenos que o acesso já é complicado, né? Muita fila, e quando há acesso os produtos também estão bem escassos. Procuro ter o que preciso. Trago luvas e máscara e desinfeto-me e descalço-me à entrada da porta e ponho o casaco na marquise ao sol. Eu só saio para correr mesmo. O toque praticamente desapareceu, não é? Vê-se muito mais gente a caminhar e a passear cães e a correr. E estas tantas traz mais benefícios do que prejuízos. O peso da pandemia fez-se sentir sobretudo na liberdade dos portugueses, a mesma que pela primeira vez em 46 anos foi celebrada em locais vazios. Este ano, 2020, o Homem da Bandeira finalmente sós, como dizia o Marcelo Caetano, mas este sol é um sol muito triste. Sinto muita tristeza. Uma tristeza profunda mesmo, uma mágoa infinita. Olhar para esta avenida no dia 25 de abril e ver o que estou a ver, muito triste. Passo a passo foram as contestações aumentando pelo país. Profissionais do espetáculo, da noite, da restauração e da aviação fizeram-se ouvir pelas ruas, numa altura em que o futuro das suas profissões, negócios e empresas se tornou cada vez mais incerto. O circo parece que não existe, nós não somos considerados cultura, não sei porquê, somos os espetáculos mais antigos do mundo. Então o teatro e o baile, tudo advém do circo, mas o circo é que não é cultura. A cultura é a arca do tesouro dos povos. Quem não sabe e não tem cultura é ignorante. Isto não é só um problema da TAP, mas é um problema nacional. Da TAP diretamente dependem 100 mil postos de trabalho. A noite vem reivindicar o facto de há 9 meses estar fechada e sem qualquer tipo de apoio. Neste momento as empresas são todas falidas. Estamos perdidos. É noite a fio sem dormir. O descanso é a coisa que nos traz mais serenidade e a parte psicológica, mas vamos tentando nos ajudar uns aos outros. Eu estou a dizer que me apetece mesmo suicidar-me, porque vejo meus negócios a suicidar-se também. Nós não vamos parar. Todas as semanas nos vamos manifestar. O ano de 2020 foi de mudanças que se fizeram sentir nos mais diversos quadrantes, incluindo nas áreas do desporto que se fizeram distinguir. O Banco de Portugal é fulcral. Não seremos muleta de ninguém, não seremos mordomo de nenhum outro partido, não nos vamos diluir em nenhuma força política. É um sentido de dever e de prazer em servir ao país.
Se 2020 foi ano em que palavras como revolta, silêncio e vazio se repetiram diversas vezes, a palavra despedida será a que marca a partida de alguns nomes que ficam na história de Portugal. – 2020 termina com a esperança no horizonte. A chegada da vacina contra a Covid-19 deixa no ar uma das frases mais repetidas ao longo do ano. Vai ficar tudo bem. Em Cabo Verde nasceu um projeto há vários anos e ainda parou por 3 meses devido à pandemia. Mas a aposta continuou e abriu o primeiro parque de diversão na capital de Cabo Verde para atrair crianças e suas famílias. Tínhamos a previsão de inaugurar exatamente no mês do fechamento da fronteira. Foi no dia 20 de março e tivemos o primeiro caso no dia 19 de março, se não estou em erro. Foi muito frustrante, principalmente para nós e também para os nossos clientes que estavam à espera de um espaço deste para aproveitar o verão com a família, etc. Exatamente, é um projeto pioneiro em Cabo Verde, não só na cidade da Praia, mas também em Cabo Verde. E estamos a ter uma boa aderência do público. Infelizmente ainda abrimos parcialmente, somente a área de restauração é que está aberta e algumas piscinas. Estamos à espera da autorização para poder abrir a área elétrica e assim conseguir abrir o parque na sua totalidade. Abrimos no mês de junho, no final do mês de junho, somente a restauração. Depois começamos a abrir as piscinas, mas entramos no estado de calamidade. Infelizmente, por causa disso, também tivemos que despedir algum pessoal. E pronto, está a ser um momento muito difícil para nós empresários. Estamos também a contar com apoios do governo. Eu creio que esta parte do governo poderia ser mais, digamos assim, mais consistente, porque a área privada sabemos que é o pilar da economia de qualquer país. Nós é que damos os empregos, nós é que sustentamos essa parte do emprego em si. Então, já agora aproveito a oportunidade para fazer um apelo também ao governo e não só às autoridades competentes para ver mais esta área privada, aos privados que estão a passar por uma dificuldade enorme por causa do coronavírus, para que assim possamos caminhar para um futuro melhor para Cabo Verde. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima.